Oi, gente, bem-vindos novamente. Como prometido na semana passada, hoje nós vamos abordar o quadro depressão, que é a pergunta da Letícia que nos chega. Ela diz: meu nome é Letícia, tenho 18 anos, só estudo, quero trabalhar, mas não inicio nada. Na verdade, o que faço é ficar no meu quarto o tempo todo. Alguns dizem que sou depressiva. Você pode me explicar esse quadro? Eu também acho que tenho depressão. Oi, Letícia, obrigada por sua pergunta. Então vamos entender o que você pergunta. Na sua fase, 18 anos, muitos adolescentes ou jovens adultos têm esse momento de depressão, que seria o quê? Um momento mais voltado para si, como você disse. Você só fica no seu quarto o tempo todo. Mas vamos diferenciar a depressão do jeito que você retrata, que é diferente da depressão clinicamente considerada, da depressão clássica, porque o adolescente tem esse momento de ensimesmamento, em que ele precisa se recolher para ficar consigo mesmo, considerando que ele terá pela frente que ter muitas responsabilidades, que dar vários passos, inclusive que decidir coisas sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Isso é um momento de estar relativamente tendo que se encontrar. A depressão clínica, propriamente dita, envolve uma série de sintomas. E esses sintomas terão que ser ouvidos por um psiquiatra para que ele dê o diagnóstico de depressão ou não, Então, dentre os sintomas que a gente pode aqui relembrar, a gente pode falar de fadiga, de um movimento intenso de tristeza e não uma tristeza sazonal, movimento intenso de tristeza, onde a pessoa se dá conta de um vazio enorme, em que ela não consegue dar conta de sair desse movimento por si só, porque ela está de fato com uma descompensação bioquímica, uma descompensação cerebral que faz com que ela precise de tratamentos medicamentoso e psicoterápico, para que ambos possam se ajudar e fazer com que ela tenha uma ativação cerebral através da ação do remédio, assim como uma ativação em nível de comportamento. Então a psicoterapia vai ajudar ao remédio, que vai ajudar a terapia propriamente. E nessas ajudas simultâneas, concomitantes, o processo de retorno, de melhora, de avanço no tratamento se dá mais rápido, porque o medicamento faz isso acontecer. Agora, se essa pessoa, de fato, clinicamente diagnosticada em depressão, estiver em terapia, uma coisa puxará a outra e o retorno será mais rápido. Entretanto, isso também vai variar de pessoa para pessoa, porque pode ser uma depressão mais leve ou uma depressão mais profunda. Entretanto, Letícia, no seu caso, eu não sei dizer, pelos dados que você enviou, se é um caso de depressão. Porque você disse que você fica no seu quarto o tempo todo, embora queira trabalhar, você não consegue ter a proatividade de buscar essa atividade de trabalho. Aí as pessoas dizem, você está deprimida e você acha que está deprimida. Então eu diria que no primeiro momento você deverá buscar ou a psicoterapia, ou o psiquiatra, ou ambos. E nesse relato a esses profissionais, vocês juntos possam ver se de fato é um quadro depressivo instalado em função dos sintomas que você vai lá relatar. Então, enquanto sintoma, nós falamos do sentimento de vazio, do sentimento de tristeza profundo, também podemos citar o humor, um humor muito deprimido, um esvaziamento de um todo na vida, como se nada tivesse mais importância, inclusive podendo chegar a não ter importância de si mesmo, onde o sentido de autopreservação, de autocuidado, de poder se entender como alguém inteira, com uma integridade física e emocional, também ficam perdidos no quadro de uma depressão clinicamente clássica. Podendo chegar ao suicídio, ou a tentativa de suicídio, ou a ideia de suicídio,
Não é incomum que a gente fique sabendo daquela pessoa triste, 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 um dia, cadê? Você não sabe, ela se jogou lá de cima. Porque essa tristeza não foi levada de fato, a um cuidado, a um olhar mais pormenorizado, que fizesse com que aquela pessoa fosse buscada para ser cuidada. E aí, em algum momento, como ela perde o sentido de si mesma, ela pode acabar cometendo suicídio. Mas eu estou entendendo, Letícia, que você não está nesse movimento todo. É que como você me pediu esclarecimentos a respeito do que é um quadro de depressão, eu estou aqui deixando ele de uma maneira mais extensa, mais esclarecedora. Mas eu estou entendendo que você está num movimento de 18 anos, como aquela que tem que tomar ações próprias da idade, né, cheia de cobranças sociais, cheia de cobranças familiares, e onde ficar mais recolhida, mais consigo mesma, no quarto, onde o sono é uma boa maneira de evitar um pensamento mais lógico, mais de uma pegada de providências, faz com que você possa parecer alguém deprimida, alguém deprimido. Entretanto, eu sugiro que aí na sua cidade você possa procurar uma ajuda de alguém que possa ouvi-la num contexto de um quadro de Letícia mais completo. E para finalizar, Letícia, algo que não pode ser suprido por um antidepressivo necessitará, né, da psicoterapia simultaneamente, para que a psicoterapia potencialize os efeitos do remédio pelos comportamentos do paciente. Ou muitas vezes, não sendo uma depressão propriamente dita, e sim um movimento caído, frágil, down, né, como se costuma dizer, a psicoterapia é importante, né, porque beneficiará não só esse momento, mas um todo maior na vida desse paciente. Espero tê-lo ajudado. Na próxima semana nós vamos continuar esse mesmo tema com a pergunta de uma senhora de 61 anos, aqui mesmo de São Paulo, capital, cujo nome é Marilene, que pede ajuda, que pede orientação a respeito da depressão de seu marido. Espero você lá. Muito obrigada.